Se você olhar para a Bíblia, verá que há algumas indicações de que o seio de Abraão é um espaço geográfico e de que as almas de Apocalipse 6 cruzaram o desconhecido. Mas a compreensão de alguns levanta dúvida quanto a essa questão e as opiniões se divergem sobre essa localização e se ela realmente existe. Investigando certos aspectos da natureza e desse espaço geográfico, chegamos a uma conclusão de que a passagem do rico e Lázaro mostra ali um diálogo de que as evidências de uma vida após a morte e de que a alma ali no texto narrado ainda tinha lembrança das coisas passadas. Quando o episódio ocorrido ali na parábola do rico e do Lázaro, e lembra também que tinha 5 irmãos e que precisava voltar para alertá-lo de não ir para aquele lugar de tormento. Mas o problema nessa narrativa abrange quanto à questão de que quando Abraão cita a parábola do Lázaro, ele não poderia voltar, visto que seus irmãos tinham ainda Moisés e os profetas. Embora esse texto tenha sido contado no tempo de Jesus, e mesmo que muitos não acreditassem na imortalidade da alma, poderiam indagar sobre essa questão de como poderia essa história ser real. Se Abraão não conhecia Moisés, se Jesus estava contando uma história do tempo de Moisés, e se Abraão não conhecia Moisés, mesmo que para nós imortalistas Moisés representasse a lei e os profetas para o tempo de Jesus, como Abraão poderia conhecer a lei de Moisés, sendo que ele não conhecia nem Moisés e nem a lei? Mesmo que Moisés estivesse no seio de Abraão, e se esse fosse um lugar geográfico, como entender as demais almas que morreram antes de Abraão, no caso de Noé e ali os seus antecessores? E buscando a fundo entender essa linha de raciocínio para ver se a Bíblia não teria algum tipo de contradição nessa história, visto que seus antecessores não tiveram nenhum lugar específico para onde ir. Busquei a entender a fundo que esse seio de Abraão seria somente um nome dado futuramente na explanação de Jesus, visto que a Bíblia relata que quando nós morremos, o Espírito volta a Deus que o criou. Embora os seus antecessores de Abraão não tivessem um lugar específico, a chave para entender esse mistério é quando o Apocalipse foi escrito, que João nos dá um relato de que as almas estavam debaixo desse altar de Deus, que fica sumamente evidente de que esse lugar geográfico sempre existiu desde o princípio, visto que o mistério agora é desvendado na voz do sangue de Abel, que já clamava por justiça lá no início, que após o Apocalipse se revelado, viemos a entender do porquê Jesus estava nos descrevendo agora como seio de Abraão, visto que também o Novo Testamento faz uma alusão do porquê estaremos assentados à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.